Semana dos Pais e o Viver Bem, a gente criou um projeto para homenagear pais especiais. E a gente vai fazer a nossa estreia com um pai de 5 filhos. 5 filhos que são filhos biológicos. Agora, filhos que esse pai cuidou, a gente não sabe. Então, recebendo aqui Dr. Ney Fonseca, pediatra, e sua filha, Raquel Fonseca, também pediatra, né? Seguiu a carreira do pai e a gente vai conversar um pouco sobre essa história. Conhecer mais o Dr. Ney pai, porque o pediatra já é famoso, né, Dr. Ney? Não é famoso, é antigo. Antigo e famoso, né, doutora Raquel? Fala aí, seu pai. Meu pai, para mim, é a minha vida, né? Eu não me lembro, assim, aonde eu começo, qual é o meu meio e o meu fim com ele. Será sempre ao lado dele. Minha maior inspiração de vida, de exemplo. Uma infância muito feliz ele me proporcionou, não é? E quando você me perguntou ali, quando você decidiu, né, ser pediatra ou médica, pediatria já estava ali, eu estava vendo aquele amor, o brilho nos olhos que ele tem, o pai que, mesmo que ausente, sabia estar com a gente, sabia junto à minha mãe, porque hoje não existe ele sem a minha mãe, né? A minha mãe, nossa, que casamento, que amor, que exemplo. E eu não me lembro de um ponto, Juliana, onde eu diga, eu decidi aqui. Não, eu fui vendo, a criança, ela se espelha muito numa infância feliz, nos seus pais. E eu via ali, a gente morava numa rua, Ananeri, uma rua muito fininha ali, próximo à maternidade Januário Cico, onde a gente tinha a casinha da gente, 5 filhos, e em frente era o consultório onde ele atuava. Atendia. Né? Então, o mundo da criança, o nosso colégio era logo no outro quarteirão, minha mãe pegava a gente. E a gente brincava de dar pezinho. Sabe o que é dar pezinho? Segurar assim, segurar para ficar levantando e vendo através da janelinha. Eu queria ver ali o que ele fazia, né? Tinha ciúme das outras crianças ou não? Queria ver esse cuidado? Não, nunca rolava o ciúme. Eu ficava ali na recepção, eu me lembro exatamente dos objetos que ali ficavam. E aí teve um dia, assim, eu devia ter uns 4, 5 aninhos de idade. Naquela época não tinha celular, ele acabava o consultório. Hoje eu sei o que é isso, a gente acaba o consultório e a gente liga para as mães. E aí, a febre melhorou? Como é que ele tá? E tudo. Naquela época não tinha isso. Então eu me lembro bem de um dia, devia ser um sábado talvez, porque era de dia. E eu tava brincando, assim, eu sempre gostei de brincar de casinha, a criança que reproduz na brincadeira a sua infância, ela se desenvolve muito bem. E ele acabou o consultório e a campainha lá, Clindon, chegou uma mãe com uma criança que devia ter mais ou menos a minha idade. Chegou na sua casa, chegou a criança. Na minha casa, e eu olhava aquilo, e ele olhou para mim e fez, Raquel, pega ali uma colher. Uma colher. A colher era para fazer de espátula, talvez ele não tinha espátula ali naquela hora, e aí e eu fiquei olhando aquilo, e aí vi ele orientando e brincando ali. Depois a criança veio, brincou comigo, e a gente começou a brincar, e ele me apresentou, olha, essa é Raquel, a minha ajudante. Pronto, a partir dali, até hoje ele não sabe disso, mas na prática clínica, né, eu gosto muito de inserir o irmãozinho, o segundo irmão, quando vem com o bebezinho, né, como ajudante. Quando a gente coloca uma criança para participar, não é, para ser, aquilo para mim foi marcante, como vários outros momentos que ele nem sabe. Então, férias, vamos ali, filha, me pegou no vôlei uma vez e fez, vamos ali que eu vou no Santa Helena, no Hospital Santa Helena, ali é onde é o Apvida, né, Antônio Prudente. E aí a gente foi conversando e eu não sei se faltou algum auxiliar, não sei o que foi, mas ele fez assim, veste essa roupa aqui, você vai precisar me ajudar, pega essa prancheta e você vai anotar o volume isso você ainda na escola. E que sai da criança.
era uma ex-sanguíneo transfusão. Imagina, hoje a gente quase nunca usa, né, com o advento da fototerapia, mas aquilo me empoderou no sentido, poxa, eu quero fazer isso, eu quero ajudar pessoas. Então eu nasci num lar muito feliz, onde o meu pai, mesmo que ausente por muitos momentos, por estar ajudando outras famílias, aquilo eu nunca pensei em fazer outra coisa. Sempre estimulou muito a leitura na gente, a leitura, o estudo. A gente tinha uma biblioteca com enciclopédias, né? Delta, Barça! Barça, não é? A coleção dos pensadores e Agatha Christie. Então, aquilo, eu ficava horas ali dentro, estudando, sempre gostei muito de observar a forma como ele fazia, como ele ama. Então, ele é meu tudo. Eu sou uma parte só da vida dele, mas ele é o meu começo, o meu meio e a minha eternidade. Olha que coisa linda. Gente, tá só começando, tá só começando. Doutor Ney, como é que fica o coração do pai ouvindo isso, né? Do quanto você foi importante para essa escolha Estou dele. emocionado. Raquel está contando fatos que eu não sabia, não lembrava. Eu estou sendo relembrado agora. Mas é isso mesmo, é uma sensação muito gostosa. Criar um filho é um desafio. A gente sabe que a vida vai mudando, os valores vão mudando, as facilidades e dificuldades vão se intensificando, mas a escolha de uma profissão, a definição de uma profissão, antigamente, era quase que discutida a nível familiar. Até porque havia poucas opções. Você ou ia ser padre, ou ia ser juiz, ou ia ser professor, ou ia ser médico e mais uma ou duas opções, não é? E isso era escolhido assim, quase que como um destino que a família estava ali preparando aquela criança para aquilo. Eu, por exemplo, quando nasci, eu já tinha sido escolhido que eu iria ser médico, né? Evidentemente que a coisa não é tão simples assim, mas hoje em dia, com a abertura de novas profissões, de novas comunicações, de interações, as opções são muito maiores, as dificuldades são maiores na escolha, mas sem dúvida nenhuma, o exemplo que você vê em casa da atividade do seu pai, ele influencia positivamente e você tem a oportunidade de ver o lado bom de toda a profissão e o lado difícil, o lado árduo. Então, o jovem hoje ele pode fazer uma escolha com bastante maturidade, muito mais do que antigamente, quando a gente não vivia tão intensamente. Raquel já pôde participar na infância da minha atividade profissional indiretamente, assistindo, vendo, não é? E eu acho que é muito prazeroso quando um filho resolve seguir a mesma profissão. A gente fica feliz em poder transmitir aquele algo mais, aquele plus, aquele segredinho, aquele pulo do gato que toda profissão tem. Todo pai faz isso com muita satisfação, não é? De modos que para mim tem sido um prazer eterno. O exercício da pediatria é uma arte onde tem que estar envolvido muito conhecimento, mas principalmente o amor à profissão. O grande segredo, isso todo mundo sabe disso, numa profissão é você fazer com amor, não é? Isso é que nos dá força para que você seja sempre feliz. O momento assim de maior felicidade para mim no dia a dia é quando eu entro no meu consultório, quando eu resolvo pequenos problemas. Quantos anos de consultório já, doutor Ney? Eu tenho 53 anos de formado, né? Já vi muita coisa, já vi mudanças de hábitos. Eu comentava com você há pouco tempo, eu sempre tive aquele hábito de perguntar o que é que a criança pensa em ser na idade adulta. É uma perguntinha clássica que eu faço há 53 anos. Né? E a gente pôde ir vendo, notando as diferenças de opções. À medida que o tempo vai passando, novas profissões vão surgindo. E eu comentei também, a gente vai aprendendo também algumas profissões que eu nem conhecia. Um dia, quando alguns anos atrás, um garoto olha bem sério para mim e responde que vai ser um youtuber, eu não sabia nem o que era, aprendi naquele Aí qual foi a reação? Aí o pediatra aprendeu com o paciente ali. Aliás, o consultório médico, do pediatra principalmente, é a principal faculdade, é a principal escola. Cada santo dia eu aprendo algo diferente, algo novo. Então, esse é o grande laboratório humano
que forja em qualquer profissional, não é? Infelizmente, às vezes, a organização hoje do sistema de saúde deixa um pouco a desejar em algumas situações, e o exercício da atividade clínica em si não pode ser feito assim como a gente gostaria. Mas, no entanto, mesmo numa consulta rápida, num contato frugal, rápido, você pode transmitir muito conhecimento e adquirir muito conhecimento, né? Então, o segredo de você se manter numa profissão feliz é fazer o que você gosta, né? Ótimo. E Raquel captou isso muito bem. Eu tenho outros filhos também queridos, tanto quanto ela, não é? Mas ela que optou por fazer a pediatria. Tenho também outros filhos na área da saúde, na área técnica também, mas é um motivo assim de satisfação muito grande ter um filho Saber que pode que dar inspirou, né? continuidade, não é? Doutor Ney, eu queria perguntar um negócio. Você já era pediatra quando foi pai. Isso. E você disse que o consultório é um grande laboratório. É um laboratório para o pai, Ney, também? Lhe ajudou a criar os seus filhos, a lidar com seus filhos, essa experiência que você tinha e ainda tem até hoje, né? No consultório. Sem dúvida. Isso aí a gente aprende com o passar dos anos, com o passar da vida. E quem tem o privilégio de passar o dia no consultório, a maior parte da minha vida, se eu for computar as horas que eu passei dentro do consultório, com as que eu fiquei em casa, deve ser quase a mesma coisa, não é? Então, a cada instante você está aprendendo, você está vendo situações difíceis, você sofre, você fica feliz, você tem emoções, não é? E assim é que a vida vai fluindo, sempre cheia de emoções. Mas o consultório realmente é um grande laboratório humano. Qual a experiência que o senhor passaria para o pai hoje, que não está no laboratório, mas essa presença do pai, essa participação do pai nessa infância é importante? Garante mais saúde para essa criança? Muito mais, olha, e é interessante a mudança com o passar dos anos. Eu brinco sempre dizendo que antigamente eu conhecia os pais das crianças, dos clientes, quando eu era convidado para a festa de 15 anos. Ou seja, os pais não iam ao consultório, pai, homem. Só mãe, né? só a mãe. Só mãe. Levar filho ao consultório era uma atividade essencialmente da mãe, não é? Hoje é o contrário, hoje o pai participa intensamente e aí ocorre até aquela situação que eu acho fantástica. A mãe acabou de ter o neném, por algum motivo teve que fazer um procedimento cirúrgico, teve que permanecer na maternidade e o pai chega sozinho com o recém-nascido no consultório. É uma situação que não é assim do dia a dia, mas que a gente vê com frequência. Então, hoje a presença do pai ela é fundamental e a gente sabe como isso é importante, né, para formar uma criança psicologicamente saudável. E eu louvo muito essa mudança favorável no comportamento do pai, homem, dos pais, na formação dos filhos hoje. Uhum. Raquel, você falou, né? Meu pai foi minha inspiração, você está do lado, é o seu companheiro dessa jornada. Mas você também verbalizou aqui, apesar da falta de tempo, como é que ele fazia para que esse tempo, a gente fala muito hoje em tempo de qualidade, né? Desse pai. Isso. Qual era o truque do Dr. Ney para estar presente, mesmo estando ausente, estando no consultório cuidando de outras crianças? Juliana, eram tantos esses truques, assim, ele, através da minha mãe, eu acho que eles têm uma parceria linda demais, então, através da minha mãe, ele se fazia presente, né? Então, assim, ele chegava do consultório, muitas vezes cansado, e colocava a gente para cima, e brincava de aviãozinho, e fazia algo ali, procurava, a gente via que ele corria para estar nas festinhas, para estar ali presente. Então, não é a quantidade mesmo, é o tempo de vida que você está e o tempo em que você orienta. Quando você orienta com amor, mesmo que com brigas ou críticas no sentido, não é como todo pai e toda mãe, mas o filho sente, né? A harmonia da família, o lar feliz, né? Então, infância feliz é muito importante, Juliana, muito. Eu fui dar quando você chamou para esse podcast, assim, eu fui dar uma pesquisada assim para ver qual era o percentual. Eu vi uma pesquisa da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, que fala o seguinte, que apenas 10% dos filhos, olha só, seguem exatamente a carreira dos seus pais.
mesmo sabendo dessa influência positiva dos pais com os filhos na decisão, mas seguir exatamente aquilo precisa de muita obstinação, não é? E quando a gente pensa que, poxa, só os 10%, então persistir naquilo é algo que estava ali, que foi muito mostrado, e ele não mostrava só o lado bom, porque aquilo já estava inerente ali, não é? Então ele sempre conversava com a gente, com nós 5, dos sacrifícios, olha, você vai ser mãe, você vai, né? Então veja esse outro lado, vê se é realmente isso. Então eu acho que hoje os pais precisam sentir realmente a aptidão do seu filho. Qual é aquele talento que está ali? Muita conversa, né, Juliana? Porque é a carreira que está em jogo, é a felicidade. Todo pai, toda mãe, o maior sonho é que os seus filhos sejam felizes, realizados com o que fazem, não é? A gente teve até um podcast falando dessa questão da escolha profissional, que Isso. era um motivo de adoecimento mental, porque eles têm que escolher muito jovens. Pois é. Mas no seu caso não teve isso. Não. Como é que O esse meu- pai ele pode ajudar nessa escolha? Pois Como é. você falou, Pois é. 4 anos foi Fluiu. convidada para ser ajudante. Isso, pois é, fluiu natural. Para mim foi foi bem natural. Mas não, a maioria, né, precisa do incentivo, daquela escuta passiva dos pais. A gente precisa escutar nossos filhos, sentir qual é a aptidão, o que é que eles gostariam de fazer e orientar. A gente, o pai e a mãe é quem tem a noção, né, do que está por vir, do que anda acontecendo com o mundo. Então, só a gente pode abrir os olhinhos, né? Teve outra pesquisa de uma universidade aqui no Paraná, Unicelsumar, que fez assim, pegou adultos de 16 até 25 anos, né, para saber assim, daquelas escolhas profissionais, o que influenciaram esses adultos, né? A grande maioria foram os pais. Em segundo lugar, vem um professor ou um supervisor de trabalho, algo desse tipo. Então, veja, a influência dos pais na escolha profissional dos filhos é importantíssima. Se ele vai seguir ou não, cabe a orientação, cabe a conversa. Se está chegando no ponto e isso está gerando aflição aos pais, feiras sobre profissões, conversar com parentes, que façam outras profissões para tentar, né, orientar esse jovem. Não é fácil você chegar com 16, 17 anos e, eu não sei ainda. Imagina. Né? Então, para mim foi fácil, mas eu tenho 3 filhas e sei que essa conversa, né, a gente flui, 2 já resolveram pela medicina, mas também... Pediatras também? Não sei ainda, Juliana, não sei ainda. Como é que fica o coração do vovô, né? O vovô é o pai 2 vezes. Vê que 2 netinhas já decidiram seguir esse caminho da medicina. Isso a gente tem que olhar com muita naturalidade. E um netinho, né? Também, o neto também. Luiz Eduardo. A gente entende. A decisão, a escolha não é fácil. Né? No meu tempo, eu estudei no Marista aqui a vida toda, até o colegial. E no terceiro ano colegial tinha aulas de orientação profissional da pessoa, ajudar a escolher a profissão. Quer dizer, a escola tinha essa preocupação no passado. Né? Hoje não existe mais esse tipo de trabalho, tem que ser mesmo a família. E hoje a informação flui muito rápido através da internet, os jovens são muito bem informados, eles às vezes até sabem de carreiras que a gente nem conhece, não é? De modo que isso torna às vezes a decisão mais difícil, não é? Mas existem mais opções, não é? Mas realmente a vida vai ficando mais competitiva, o mercado de trabalho, apesar de ir se ampliando, ele vai trazendo alterações importantes. Por exemplo, quando eu me formei, a facilidade em conseguir trabalho, conseguir um emprego era muito grande, havia muitas opções, você escolhia. Hoje isso, com a terceirização, com a pejotização do exercício da medicina, isso mudou completamente o perfil, o cenário do mercado de trabalho. E isso é um aspecto que o jovem hoje olha com muita atenção, não é? Na escolha da profissão. Mas eu acho que o grande segredo é não olhar apenas esse lado, o lado, digamos assim, financeiro do problema que existe, mas é principalmente algo que você realmente goste.
porque toda profissão tem seus prazeres e tem suas dificuldades, suas dores, não é? E na hora da dor, se você gosta daquilo que você faz, é muito mais fácil, você sofre muito menos. De forma que eu fico muito feliz assim em ter uma filha que seguiu. Eu, quando às vezes estou na minha biblioteca olhando meus livros, eu fico pensando... O telefone do Dr. Ney tocou. Será que é um paciente, uma mãe? Olha, não, isso aqui, Na época pessoal, que Raquel era criança, tocavam na casa dele, né? Agora é o WhatsApp, é o telefone. Gente, foi Luciana que colocou aqui isso para mostrar que o pediatra atende telefone em qualquer hora. Qualquer viu? hora, tá. Isso Foi Juliana, foi Juliana. Foi programado, viu, pessoal? Mas olha, então quando eu fico arrumando a biblioteca... Mas deixa eu pegar um gancho no que ele estava falando, Ju, assim... Hoje os jovens, o que eu tenho notado, eles estão muito mais preocupados com os processos seletivos em si, não é? É o Enem, por essa concorrência acirrada de mercado, do que com o que realmente vão ser, com a decisão profissional. Então, eu não sei se é negativo essa questão deles escolherem um pouquinho mais maduros, né? Ou mais é preocupante. E as profissões, elas têm mudado de perfil. Demais, né? Demais. A concorrência, eu brinco muito com as mães quando elas vêm pedir atestado para o neném teve doente, um bebê de 7 anos, de 8 anos de idade, eu queria um atestado para levar para a escola. Aí eu olho bem sério e digo, a senhora está preocupada com o Enem, não é? Então hoje as cobranças são maiores, as dificuldades são crescentes, mas a gente há de encontrar uma forma de viver, fazer o que gosta e ser feliz, né? Para isso que nós estamos aqui. Para servir, para curtir a vida, ser felizes e procurar ajudar o maior número de pessoas que a gente possa fazer. Maravilha. E eu disse no começo desse podcast que a gente ia conhecer um pouco mais do pai, Ney, né? Do papai da doutora Raquel. Quais são os outros filhos? Maria Helena, Ney filho, Raquel, Eduardo e Silvana. Olha, 5 filhos. É mais fácil criar 5 filhos do que um, doutor Ney? Eu sou mãe de filha única. Eu digo assim, como é 5 filhos? Se você tiver a companheira certa, e aí eu queria publicamente louvar o trabalho da minha esposa, eu fui muito feliz na hora que escolhi Silvinha para ser minha companheira, é fundamental, né? A mãe é a viga mestra da família. Isso é uma verdade que todo mundo sabe. E eu tive nesse aspecto muita sorte na escolha da minha companheira. Ela realmente é aquele porto seguro que ancora não só os filhos, mas a mim também, não é? Então, eu acho que cada família com sua peculiaridade, mas a escolha da profissão realmente hoje em dia está se tornando assim um dilema, uma preocupação constante dos pais, das crianças também, né? E a gente acha, às vezes, que essa escolha é feita até precocemente. Hoje você tem como amadurecer um pouco mais, fazer uma escolha. São muitas as opções no mercado de trabalho, mas o grande segredo é esse, é procurar fazer o que gosta, né? Onde você se sente feliz e útil, né? Na medicina, é muito comum a gente ver filhos que seguem a carreira dos pais, é natural. Eu estou muito feliz. Na verdade, um tio meu, Dr. José Marques de Oliveira, ele já está vivo, é um pediatra conceituado aqui na cidade, ele já não clinica mais, mas ele foi o meu modelo, né? Eu, quando jovem, tio Dedé, como eu chamava, tio José, era o único médico da família e, sem dúvida nenhuma... E era pediatra Era também. pediatra, clinicou a vida toda aqui em Natal e foi realmente quem me orientou, quem me ajudou nos primeiros passos na profissão, né? Então, eu tive tio José, tio Dedé, José Marques, depois eu, Raquel, que me seguiu, não é? Eu tenho Helena, minha filha mais velha, que trabalha também na área da saúde, é uma excepcional profissional na área de análises clínicas, de microbiologia. Silvana, na área da psicologia. Neizinho, que já nos deixou, está em outro plano, ele fazia engenharia civil. E Eduardo, que trabalha na parte assim, comercial, na parte de atividade também ligada à engenharia civil, não é? Então ficou bem dividido tudo. E como o doutor Ney influenciou nessas escolhas desses outros filhos, que não foi
como a doutora Raquel, porque é mais fácil influenciar quando o filho decide seguir a mesma profissão. E quando seu Isso. filho decide, principalmente o homem, né? Quando Neizinho chegou e disse que ia ser engenheiro civil, como é que foi para o doutor Ney? Eu acho que isso é uma coisa Como é que que vai você acontecendo. estimulou? Isso é um namoro que vai acontecendo devagarzinho, você vai insinuando e vai vendo se a pessoa vai aceitando ou não. E de repente acontece sem você saber exatamente como aconteceu. É algo que vai acontecendo, não é? Eu acho que é assim que é o processo natural. O pai tenta orientar, ele tem a visão do que é mais interessante para seu filho. Às vezes a visão é até equivocada, mas todo mundo tem a sua opinião, sua visão, procura influenciar de alguma forma, mas a escolha final sempre é da própria pessoa e a gente tem que saber respeitar até onde a gente pode ir, até onde a decisão final é só dele, não é? E o importante é que no final dá tudo certo. Doutor Ney, relembra histórias do pai com essa prole tão grande? Cabia no carro Olha, tanta gente? são tantas histórias. Naquela época, a gente andava num Fusquinha, não existia cinto de segurança, né? E minha esposa, ela sempre é quem fazia tudo. Eu vivia no consultório trabalhando e ela andava com as crianças para cima e para baixo. Tinha aquela tampa de trás do assento do carro, ela levantava aquela tampa e cabia os 5 meninos O buraco lá do atrás Fusca. Era o buraco do Fusca. É. E tem histórias interessantes de uma vez que houve uma pequena colisão dela com uma pessoa que ficou muito irritado e se dirigiu a ela e ela muito aflita, chorando, e pediu licença para tirar as crianças. Ele não tinha visto as crianças e quando começou a sair o primeiro, o segundo, o terceiro, ele se assustou e pediu desculpas. E são muitas histórias assim do dia a dia. E a gente tem sido muito feliz, apesar dos reveses que às vezes a vida nos traz, né? A gente tem conseguido manter um grau assim de união na família, que é muito importante, não é? Isso é fundamental. E de felicidade. Cada um escolheu sua profissão, todos estão se saindo muito bem. Vira o exemplo nosso, meu, da minha esposa, de trabalho, de respeito, de honestidade. E assim a gente vai vivendo, achando bom e querendo viver mais por muitos anos ainda. E trabalhando, né? Eu trabalho intensamente ainda. Ontem mesmo eu estava analisando, eu saí tarde do consultório, eu saí era quase 22 horas, né? E tinha começado às 8 da manhã, né? Ininterruptamente. Mas eu não me senti cansado, apesar dos clientes dizerem, mas você ainda está aqui essa hora? Eu digo, rapaz, é o jeito. Tem que estar, né, doutor? Tem que estar, mas o segredo é esse, é fazer o que gosta, e saber que esse é o nosso destino. Eu não pretendo... A aposentadoria não está nos meus planos, não é? Claro que a gente vai mudando um pouco o perfil, aquelas saídas noturnas para fazer parto, ajudar a pegar a criança, isso vai mudando um pouquinho. A própria estrutura médica hoje já tem bons hospitais, onde já existe a equipe, você não precisa mais estar saindo de madrugada, correndo de madrugada, para ir fazer isso, fazer aquilo. Os atendimentos de urgência melhoraram muito, não é? Naquela época o pediatra fazia de tudo, não é? Fazia de tudo, era barba, cabelo e bigode. Hoje em dia, com as especializações, fica muito mais fácil exercer a profissão. E de formas que eu sou muito feliz aí com... Eu lembro quando meu filho nasceu, Davi, aí na hora do parto eu dizia, ai, será que é doutor Ney, o pediatra, né? Que vai estar no centro cirúrgico? Era a doutora Raquel. Não era doutor Ney, mas era filha. Aí a doutora Raquel recebeu o Davi e foi doutor Ney que foi dar alta lá no apartamento. O prazer de acompanhar várias gerações, por exemplo. Eu tenho uma família aqui em Natal que eu tratei da mãe, da filha e da neta, porque a mãe teve o neném com 16 anos de idade e a filhinha dela teve neném com 12 anos de idade. Nossa, uma família muito precoce. Então eu tive o privilégio de acompanhar 3 gerações. E aí existem muitos lances. Eu tinha um hábito, quando pegava um bebezinho, pelo estilo como a criança chora na hora que nasce, você pode ter uma ideia de como vai ser o temperamento da criança, naquele primeiro minuto de vida, né? Eu sempre costumava brincar e dizer, olha, sua filhinha, o seu filhinho vai ter o pavio curto, né? Aqueles que nasciam berrando. Já dá aquele grito. E tinha uns que nasciam bem zen. Eu digo, olha, esse aqui provavelmente vai ser bem zen.
E aí o tempo passava e às vezes anos depois, 10, 12 anos depois, a mãe vinha no consultório: doutor Ney, o senhor se lembra quando meu filho nasceu, que o senhor disse que ele ia ser pavio curto? Eu digo, claro que eu não me lembrava, né? Foram tantos, mas ela dizia: olha, o senhor acertou em cheio, né? Então, hoje eu estou convencido que realmente no primeiro minuto de vida você já mostra o que é que você é. Isso. Raquel, você é mãe também, tem filhos. O pediatra das suas filhas é o vovô? Então, a gente meio que se divide, né? Ele é minha universidade ambulante, eu digo isso. Quando acabei residência médica, trabalhar, estar com ele, tanto no sentido de proteção como aprendizado, Juliana, é incrível, tá? Então, assim, as meninas, Bia, a minha mais velha, é asmática, né? Então, imagina, as crises e tal. Mas eu sempre fui mais tranquila, assim, em relação a isso. Mas ele me ajudava demais. E uma vez ele disse: cuidado ao pegar o estetoscópio e ao escutar ali, Bia, porque a emoção deixa a gente um pouco, né? Mas fluiu, foi a gente mesmo. Foi a gente. Eu não gostava muito de atender meus filhos. Eu acho que a emoção, pelo menos eu sou muito emotivo, e esse meu tio médico, Zé Marques, era meu. Quando os meninos adoeciam, que minha esposa procurava: Ney, fulaninho está doente, eu digo: procura o Zé Marques. Ligue para o pediatra. Eu sou o pai. Eu sou o pai, mas eu sempre, felizmente, eles sempre foram saudáveis. E eu me lembro também, a gente naquela época já tinha a noção de que nunca se devia repreender muito fortemente o filho. Eu cheguei a levar palmadas da minha mãe com escova por conta de uma nota baixa, mas isso evidentemente na formação dos meus Hoje filhos. não pode mais. Não, nem hoje pode, nem já na época que eu criei os meninos, eu acho que o puxão de orelha mais forte que eu dei num filho foi em Raquel. Exatamente. Mas um puxão de orelha talvez um pouco mais forte, mas que até hoje ainda está guardado na minha memória. Eu ainda fico assim. Dói mais no pai, né? Dói mais no pai, não é? Foi bem merecido. Mas eu acho que hoje, assim, a permissividade na formação das crianças está gerando problemas. A gente está deixando a coisa muito solta, a gente está querendo transferir para a escola esse papel, e eu acho que não é legal isso, não é? Às vezes para a escola e até para a internet, né? Deixa o filho Pior ser ainda. Inspirado e educado por quem a gente nem conhece. De forma que hoje essa questão do controle do uso da internet, a gente fala muito isso. As telas eletrônicas, é o termo que a gente usa para celular e televisão, são formalmente contraindicadas para as crianças nos primeiros anos de vida. Isso é muito sério, está trazendo problemas mundiais, não é? No desenvolvimento psicológico. Então, é um apelo que a gente aproveita até essa nossa reunião para cada vez mais transmitir essa mensagem para os pais. Cuidem disso, controlem, não é impossível. A dependência virtual, ela ocorre rapidamente, em poucos dias, em poucas horas de uso diário. Seu filho vai ficar realmente viciado, vai trazer um dano terrível para o desenvolvimento mental dele. Então, estimule a leitura que está sendo cada vez menos usada hoje em dia. Os livros, eles ainda estão aí. É uma forma boa, não só de você desenvolver a cultura, mas também de você diminuir a ansiedade. Eu sempre faço a seguinte comparação. Se você cria assim a imagem, se você lê num livro, o navio vai se aproximando de uma ilha. Então, a sua mente cria um navio, pode ser o que tipo for, veleiro, você quem vai criar a sua mente, você vai vislumbrar a ilha, o mar, o oceano, ou seja, você usa o seu cérebro. E quando você tem a imagem de um navio chegando numa ilha, num tablet, você recebe aquilo de forma passiva, você não cria nada, você não desenvolve nada, você simplesmente recebe aquela imagem. Então, nessa comparação simples, vocês veem a diferença de você ler e de você olhar um filme você não desenvolve. Então, na criança, cujo cérebro tem um desenvolvimento fantástico, e 80% do desenvolvimento do seu cérebro ele é feito até os 2 anos de idade. 80% do que seu cérebro vai ser, ele é constituído até os 2 anos. Então, nessa fase crítica de formação, a gente deve procurar tirar o máximo do desenvolvimento desse órgão fantástico, não é? E a melhor maneira de fazer isso, além do afeto,
do carinho, do aleitamento materno, da leitura, da boa música. Me preocupa muito com como é que eu diria assim, a baixa qualidade musical do nosso país, que vai caindo cada vez Cada mais. vez mais. Quando hoje a gente ouve as músicas que são cantadas, que são propagadas, a gente fica muito triste, porque a gente vê realmente uma queda em qualidade muito grande, mas a gente pode recompor. A música é eterna, a música está aí. Então a gente pode estimular o bom gosto musical Sim. das crianças. E o pediatra tem um papel fundamental nesse tipo de orientação. Não é? Existe uma campanha da Sociedade Brasileira, receite um livro ao seu paciente. Isso a gente faz muito bem. Eu estou finalizando uma leitura agora, Juliana, se é que eu posso falar em livros. É A Fábrica de Cretinos Digitais, de um neuropsicólogo chamado Michel, alguma coisa, eu esqueci o sobrenome, mas eu recomendo a todo pai essa leitura. Um livro não tem 100 páginas, é falando exatamente isso aqui que ele coloca. Olha, quem foram os inventores de toda essa tecnologia que está aí? Foi a nossa geração, de 40, 50 anos. As crianças, o tempo de tela que elas estão usando, até mesmo de forma recreativa, está atrofiando o cérebro dessas crianças. Elas estão sem crítica, Então, é muito sério o que pode acontecer para as próximas gerações, se os pais não entenderem isso, que existe recomendação de tempo de uso de tela, né? Então, assim, a gente precisa, isso é um alerta que precisa ser feito. Eu sei que o mundo está digital, tá? Mas não existem nativos digitais na real. São seres humanos que não foram feitos para estarem inseridos nisso, num momento onde a plasticidade cerebral precisa estar sendo colocada em utilidade, entendeu, Ju? Então, assim, precisamos ser mais radicais com essa questão das telas e crianças. E um aspecto, Raquel, desculpe me interromper, é a empatia. Você não aprende a desenvolver empatia. A empatia, que é fundamental, você não aprende em livros, você tem que desenvolver no seu contato, tem que na ser no sua contato, interação né? No mundo social, real mesmo. no mundo real. Então, essa falta de empatia é o que caracteriza essa geração digital. Eles são intolerantes, eles têm o pavio curto, eles não sabem perdoar, eles às vezes não sabem amar. Então, realmente, isso nos preocupa muito, essas emoções que fez raiva, bloqueia a pessoa e pronto, né? Xinga e pronto, né? Então, eu acho sim, a gente vai aprendendo, vai vivendo, e o mundo, eu acho ele maravilhoso, cada vez melhor, tem seus problemas hoje são globais, hoje você discute os assuntos globais, né? As crianças discutem, eu sou encantado como as crianças evoluíram. Hoje um garoto de 5, 6 anos de idade discute nutrição no seu consultório, fala em carboidratos, em proteínas, com a mesma eloquência que qualquer profissional da área. Não é? Então, isso é fantástico, é maravilhoso. A gente tem que saber aproveitar esse progresso científico, né? E, acima de tudo, a gente tem que procurar diminuir a desigualdade social no mundo. Esse é o grande flagelo. À medida que o conhecimento foi aprimorando, as riquezas foram aumentando, mas isso foi se concentrando e tem se concentrado cada vez mais na mão de menos pessoas. Isso nos preocupa, né? Nos preocupa. Quem tem essa visão social, o pediatra tem uma visão social muito grande. A gente não pode ser uma ilha, uma bolha. Eu não posso ser feliz se ao meu lado o meu vizinho não é feliz, não é? Então, de alguma forma, a gente tem que encontrar uma maneira de diminuir essa desigualdade social através de uma atuação profissional voltada para isso, através de uma participação política, onde a gente exija mais dos nossos dirigentes políticos um olhar. Eu me preocupo muito com a infância, com a educação. Enquanto nós não tivermos uma educação de base gratuita, igual para toda criança brasileira, a gente nunca vai poder conseguir evoluir como a gente gostaria, como nação, né? Então, eu acho que o pediatra e qualquer profissional na área médica, ele
mesmo exercendo uma especialidade assim muito qualificada, muito restrita, ele não pode perder essa visão social. Nós estamos no mesmo barco. O planeta é um só, Verdade. é a nossa nau, não é? Nosso navio onde estamos todos juntos. E eu acho que eu prevejo um futuro assim mais feliz na medida em que a gente passar essas dificuldades que a gente está passando nessas transições, mas a gente vai amadurecer e há de encontrar um bom caminho. E a infância é a nossa eterna esperança. O nascimento de uma criança é o renascimento eterno da juventude, da certeza de que dias melhores virão. Eu tenho um lema de uma reunião que eu participei no Congresso de Pediatria, que eu resumi nessa frase: a pediatria é um eterno amanhecer. Então, a gente está sempre nascendo, a gente está sempre se renovando, sempre que nasce uma criança. E vamos procurar dar cada vez mais a essas crianças essa qualidade de vida que a gente pode dar, nutrição, fugir um pouquinho das telas eletrônicas, fugir bastante nos primeiros 3 anos de vida, o carinho, o afeto, o amor, o leite materno e as vacinas. E assim a gente vai criando cada vez mais uma infância mais saudável, né? A procura pela pediatria, ela tem diminuído um pouco, mas ultimamente tem melhorado. Na verdade, é uma profissão, a medicina está se dividindo em subespecialidades, isso Cada é bom, vez mais, cada né? vez mais, né? O generalista tem diminuído, mas eu vislumbro assim, um futuro muito melhor para todos nós, para o país, para o exercício da profissão, e vamos tentar trabalhar para ver como é que cada um de nós, dentro da nossa área de atuação, a gente pode ajudar a diminuir essa desigualdade social, que eu acho que é o grande desafio para os próximos decênios. Olha aí, gente, a gente não consegue parar, né? Viemos aqui falar sobre Gente. Dr. Ney pai, mas o pai de tantas crianças, não só dos seus 5 filhos, tem que também aconselhar, né? Como ele bem disse, se não está todo mundo feliz, não está tudo bem, né, doutor Ney? Verdade. Não é o nosso mundinho ali fechado, a gente tem que pensar global mesmo. E hoje você está dando uma grande lição para todos nós aqui. É um prazer, viu, Juliana? É um prazer. Eu fiquei muito feliz em participar desse podcast. Fiquei feliz em ouvir essa manifestação Relembrar as de histórias de Raquel, de Raquel. carinho, né? O puxão de orelha que eu dei nela, que até hoje está na minha mente, eu aproveito para pedir desculpas. Para tudo. Vamos, pedido de desculpa aqui no podcast. Quantos anos depois? Menino, Não tenho que Eu tô tentando lembrar desse puxão de orelha e não tô Doeu mais conseguindo. dele. Doeu mais nele, tá Tem vendo? uns 12 De anos tão- de idade. Nunca deu. Aí no dia que deu o puxãozinho, lembra, né? Olha. Eu não lembro. Mas quem é pai, quem é mãe sabe, né? Quando a gente Sabe. precisa puxar ali a Tem que orelha, puxar. dói mais em nós. Tem Mas que é um puxar. puxão de orelha Oh, necessário. necessário. Os pais precisam disso, né, doutor? Oh. Acho que sim. Retomar essa autoridade. Não precisa exagerar, como minha mãe me dava palmada de escova. Coitada, tão boa que ela era, mas por conta de uma nota baixa em matemática, um 4 em matemática, eu levei umas boas bordoadas. Mas qual foi a nota seguinte? Olha, não preciso nem lhe dizer Nem qual foi que você dizer, já viu? sabe, Foi 10, viu? foi 10, Com não foi? certeza. Raquel, você Oh. aceita o pedido de desculpa do seu pai? Meu Deus, eu não lembro nem disso. Pelo amor de Deus. Hoje eu acho que eu fiz mais ainda, mais puxões nas minhas 3 do que ele deu esse puxão em mim, mas bem mais. Mas é isso. E é isso, viu? Vocês tocaram aí nessa questão Ju, do generalista, do especialista. Eu acho que no mundo de muitos especialistas, os generalistas estão ganhando assim uma evidência, uma importância muito grande, né, em orientar as famílias. Estava conversando com Patrícia logo ali sobre isso, assim, o tempo que os problemas eles vão mudando e o consultório, nossa, é um laboratório incrível. Ali a gente tem como individualizar cada família e sentir e orientar desde tudo isso aqui que ele falou e mais essa questão
de mídias, da saúde mental das crianças, né? Como a gente tem batido nisso. Então, estou vendo ali aquela frase, ó, realizar é sonhar, né? De olhos abertos. É exatamente isso, Ju. A gente tem que realizar e de sonhos de olhos bem abertos. O que eu na infância, né? O que eu percebo muito é que as telas estão sendo uma grande venda Isso, nesses olhos, porque isso. o que eles enxergam, na verdade, não existe, né? Isso. Então a gente precisa tirar essas vendas que são as telas, que é esse exatamente. mundo virtual, e trazer essas Isso, crianças, os com nossos certeza. filhos para o mundo real, né? Com Isso. certeza. Agora, vindo bem para o mundo real mesmo. Raquel, Dia dos Pais. Dia dos Pais está chegando, né? Você teve, desde que nasceu até agora, esse paizão do seu lado, esse pediatra do seu lado, né? Eu digo que eu acho que toda mãe queria ter Dr. Ney numa caixinha e levar para casa. Sair do consultório, vamos comigo até ele ficar bom, depois você volta. Né? E tá aqui, aberto aqui esse espaço para você fazer sua homenagem ao seu pai, né? O seu pai e dos seus irmãos também. Meu pai, meu Deus, escolher adjetivos eu teria que pegar o dicionário inteiro, né? Dedicação, competência, empatia, compaixão, presença, exemplo, tudo, tudo. É como eu já lhe disse, meu começo, meu meio e minha eternidade, tá? Eu vou falar de algo aqui e vou lhe dizer recentemente o maior exemplo de vida que eu recebi dele. E ele não sabe, ele vai ouvir agora. Mas a gente passou nos últimos, ele tocou já no assunto, há 7 anos atrás, o pior momento que eu acho que uma família pode vivenciar. O pior que um pai ou uma mãe pode. E após exatos, foi véspera de carnaval, e o chão da gente se abre, Juliana. E com 7, 8 dias, a gente estava totalmente sem saber o que ia fazer. E eu não tinha vontade de nada. Foi a partida do seu irmão. A partida do meu irmão. E eu não tinha vontade de nada. E a gente ficou mais junto, a família se uniu mais. O núcleo ficou mais forte. A importância disso, né, de uma família, de uma base. E eu liguei para minha secretária e disse, olha, eu não tenho condição e tal, e ela olhou para mim e fez, doutora, doutor Ney vai vir, converse com ele. E ele olhou para mim e fez, vamos. E a gente naquela semana, com 10 dias, já estava ali, no consultório, no ofício, lutando, trabalhando. Quando a gente faz algo com amor, Juliana, quando a gente está dentro do consultório, é como se o mundo, a gente ama mesmo. Quando se ama o que se faz, até nisso a gente se apega muito. Então eu digo que eu sou tão feliz no que eu faço dentro do consultório. E hoje eu entendo, né? Tudo que eu sou, tudo que eu construí, tudo que eu sou, foi dele. E esse, para mim, foi o maior exemplo de que seguiremos forte e assim a gente vai. E foi isso. Para mim, foi o maior exemplo que eu pude receber na vida. É que coisas acontecem, não é só a romantização, a vida não é fácil, mas a gente segue forte e feliz. E o que é que lhe motivou, doutor Ney? Que eu imagino, né? Que por mais que Raquel disse, nossa família toda estava ali no pior momento. Mas para um pai, para uma mãe, dizer adeus para um filho, certamente é muito mais doloroso que para um irmão, para um amigo. E onde foi que o senhor encontrou forças para voltar a esse consultório tão rápido? Isso é uma coisa muito pessoal, a gente não tem como avaliar, viu? E eu estava, à medida que Raquel falava sobre mim, eu estava me lembrando do meu pai, não é? Meu pai já faleceu. Ele, quando eu nasci, ele era muito jovem, ele tinha 19 anos de idade. Minha mãe tinha 16 anos. Eu nasci em casa, na mesa de jantar, com a parteira, que era assim que os meninos nasciam antigamente, né?
E, e eu estou aqui me lembrando dele com muita alegria. Eu tenho não é um troféu, mas eu tenho uma lembrança. Eu tenho o famoso livro do bebê que meu pai escreveu de próprio punho, não é? Quando eu nasci, né? Nossa. 1946. Eu guardo esse livro com muito carinho. E o que é que tinha escrito nesse livro? Tanta coisa interessante que daria uma reportagem, uma entrevista só sobre o que tem nesse livro, mas são coisas assim muito interessantes da época, não é? E é aquela frase clássica: meu filho nasceu agora, é um garoto lindo, forte, saudável. Sem sífilis. E outras coisas, e outras colocações lá interessantes. Mas eu acho assim, olha, a família, o filho, isso é a vida da gente, não é? A gente deve realmente valorizar isso. Eu acho que a vida moderna é muito corrida, a ansiedade que se cria. Eu sempre falo naquele filme Tempos Modernos que Charlie Chaplin fez, ainda no tempo do cinema mudo, 1920, aquela cena antológica que todos conhecem, do operário que começou a trabalhar, que saiu dos campos e veio trabalhar nas fábricas e que passava o dia fazendo um determinado movimento, alimentando as máquinas, e quando terminava o dia, ele ia para casa naquele mesmo movimento. A genialidade de Chaplin já vislumbrou naquele instante, no processo de industrialização da humanidade, que o homem ia entrar num processo perigoso de automação, de trabalho excessivo e de uma coisa um pouco insana. Então, eu acho que hoje a gente tem que, com todo o conhecimento, com tudo que a gente aprendeu nesses séculos de desenvolvimento, principalmente nos 2 últimos séculos, a gente aprender a tirar o que a vida tem de melhor, né? A desacelerar um pouco, não é? A encontrar a felicidade, a alegria nas pequenas coisas da vida, a se contentar com pouco. Eu acho que essa imagem que o mundo virtual hoje passa, de que eu posso tudo, eu quero tudo, o céu é o limite, querer é poder, essas frases, esses chavões que é jogado assim massivamente na sociedade, isso cria uma ansiedade, uma expectativa que não é muito legal, não é? Então a gente tem que procurar recursos e formas de amenizar isso. Não é que você deixe de querer evoluir, não se trata disso, mas é aquele sonho desmedido que faz com que a gente se esqueça daquela frase bem antiga que no meu primeiro consultório tinha lá, num presente que eu recebi da minha mãe: o segredo da felicidade é saber se contentar com pouco, não é? O pouco não quer dizer que seja o pouco que lhe faça feliz, não é? Então, eu acho que me preocupa um pouco essa ansiedade que a gente vê hoje nas crianças e em todos os jovens, do sucesso total, pleno. Eu conversava com vocês sobre, hoje todo jovem quer ser jogador de futebol, para jogar no PSG, para ter um jatinho, para ter não sei quantos automóveis na garagem. E evidentemente que esse mundo, apesar de ser muito glamuroso, ele é um mundo, de certa forma, irreal para que todos consigam, né? Alguns poucos conseguem, não é? Então, eu acho que se a gente olhar para o futuro assim mais comedidamente, não é? E se embasar em valores mais sólidos, como o amor, o trabalho, a fraternidade, a amizade, a gente vai ser muito mais feliz e vai poder transmitir esse tipo de padrão de vida para um número maior de pessoas. Então, a minha mensagem nesse Dia dos Pais, é agradecer a oportunidade de estar aqui com Raquel, minha filha querida, não é? Como todos os outros, de ouvir confidências que eu só hoje tomei conhecimento, e desejar a todos os pais da cidade que procurem cada vez melhorar mais o seu desempenho como pais, não é? Quando eu digo melhorar mais, é brincar mais com seus filhos, levar nos parques, ler junto com eles. A leitura é tão gratificante. Assistir filmes também, evidentemente, juntos. Não é? Procurar ter uma vida assim mais fraterna, mais unida, e aproveitar melhor essa oportunidade de estar aqui nessa passagem, né? Que a gente não sabe quando é que ela termina, às vezes ocorrem surpresas, não é? E eu agradeço a oportunidade de ter vindo aqui e trocado essas ideias com você.
Doutor Ney, o coração do pediatra Doutor Ney fica tranquilo? Você diz assim, posso deixar meus pacientes com Raquel, que eles vão estar Não só bem com cuidados? Raquel, não só com Raquel, mas com toda a classe pediátrica. Todas, são Viu, da cidade, muitos. que evoluiu muito. E São hoje é de um nível muitos muito bom. colegas Viu? maravilhosos. Eu pude participar bem disso, porque eu cheguei aqui em Natal muito cedo. Na minha vida eu era muito jovem, 23 anos, me formei em Recife, e vim logo para cá, e desde então trabalho intensamente. E pude acompanhar a evolução da classe pediátrica, da pediatria, pude acompanhar e participar dela, não é? Eu tenho um orgulho assim, de ser um dos fundadores da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Norte, lá atrás. Então, não só eu estou tranquilo por ter Raquel para dar continuidade a esse trabalho, mas a toda a classe pediátrica, cada um no seu localzinho de trabalho, no seu consultório, no seu atendimento na rede pública, no SUS, seja onde for. A gente hoje dispõe de uma classe de um nível técnico muito bom, formada nas nossas universidades. E de modo que eu estou muito tranquilo. Eu acho que o mundo nesse aspecto melhorou bastante e vai continuar melhorando. Que coisa boa. Raquel, como pediatra, como é ter essa inspiração? Só para a gente terminar aqui esse bate-papo, eu disse, você está pronta para receber? Já recebe vários, né? Meu filho tem 13 anos, eu pensei que era doutor Ney que ia receber, foi a doutora Raquel e meu coração ficou do mesmo jeito, como se fosse ele mesmo lá. Juliana, para mim, ficar ali no consultório, muitas vezes atendendo algum paciente que foi dele e que cresceu, e aí às vezes traz, e como eu falei sobre modelagem, né? Como a gente se modela, porque às vezes do nada eles olham assim e fazem, nossa, você tem um jeito do seu pai, nossa, você tem o trejeito dele, né? Então isso me enche de total orgulho, né? E é isso que vocês estavam falando aí, né? O ter menos e ser mais, né? Se a gente pudesse trabalhar e fizesse com que as famílias entendessem, né? Que tem um determinado ponto em que a gente tem que limitar o que a gente quer ter na vida, não é? Então, às vezes o ter uma casa própria, um carro, a educação dos filhos e ser mais, né? Viver mais pelos filhos, pela família, que foi o grande legado, foi o que ele deixou aí pra gente. Eu acho engraçado que você fica falando e doutor Ney, o olhinho dele vai lá pra cima, lembrando. E eu acho que fica aquele orgulho, nossa, deu certo, né, doutor Ney? E os filhos deram certo, a missão do pai foi e ainda está sendo cumprida com louvor. Verdade. É motivo de muita alegria isso, viu? É motivo de muita alegria. Muito obrigada, foi muito bom conversar obrigada com vocês. Obrigada a você, Juliana, Patrícia. Feliz Dia dos Pais, doutor Ney. Que o senhor continue aí inspirando não só sua filha, seus filhos, seus netos, mas eu digo que todos que têm o prazer e a honra de cruzar o seu caminho, né? Mesmo que seja aqui num podcast como esse, né? Fiquei muito feliz, Juliana, muito feliz de estar aqui. Vim assim um pouquinho assim, receoso, é um tipo de programa que eu não estou habituado a fazer. Diferente. Né? Você podcast. Abrir seu coração, sua vida familiar, mas eu fiquei muito feliz, acho que foi muito bem conduzida a nossa conversa e que sirva de motivação para outros pais, para outras famílias e que a gente procure melhorar cada vez mais a nossa maneira de se relacionar com o planeta e com a sociedade e com nossa família. Eu já fiz live com o doutor Ney, que sempre trazendo orientações, mas o podcast, o olho no olho, a presença é diferente, né, doutor Ney? É bom. É bom, eu gostei. Ótimo, obrigada. Feliz Dia dos Pais. Obrigada, Raquel. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Foi muito bom conhecer um pouco mais da história de vocês. Obrigada a você. Obrigada. Feliz Dia dos Pais já antecipado para você que é pai, que está acompanhando esse podcast. Para você que é filho, aproveita. Olha para o seu pai, liga, né, para falar do quanto ele é importante para você e do quanto ele te inspirou também.